O que tecelões árabes, marinheiros antigos e a moda de Coachella têm em comum? Você não precisa quebrar a cabeça tentando entender isso. Através da história em todo o mundo, o macramê sempre foi uma forma de arte popular e passatempo para muitos, de freiras a damas de companhia, de marinheiros a hippies. Mas como algo tão simples como um monte de cordas ou linhas e alguns nós básicos pode ser imaginado em formas tão diferentes? Junte-se a nós para entender a fascinante história do macramê. Os nós estão por aqui há quase tanto tempo quanto nós, e há registros de nós decorativos encontrados desde o século III, como o nó chinês Panchan, e também na arte da antiga Assíria. Mas a maioria dos especialistas acredita que o macramê começou no século XIII, com tecelões árabes amarrando linhas para criar franjas nas bordas dos tecidos. Uma tradição que você ainda pode ver refletida em tecidos trançados, como as toalhas turcas. Com a ocupação muçulmana da Espanha, a tradição árabe foi levada à Europa pela Espanha e depois pela França. As esposas e os criados dos cruzados também ajudaram a levar esta arte do Oriente Médio à Europa, principalmente à Itália, a lugares como Gênova. Ao perceberem como eram fáceis de fazer, freiras europeias, que eram especialistas em bordado e rendas, começaram a desenvolver novas técnicas de macramê usando materiais mais finos, ao invés de lã grossa, para criar lindos nós, feitos em painéis decorativos que poderiam ser adicionados a roupas e lençóis. Você pode ver exemplos do trabalho delas em vestimentas e pinturas religiosas, como em toalhas de mesa vistas nesta e nesta. Durante o Renascimento, mulheres de todas as classes sociais usavam o punto a grupo, que se traduz como encaixe de nó. No século XVII, Mary II o apresentou à corte inglesa, onde biógrafos e comentaristas satíricos notaram a obsessão dela por amarrações com linhas, uma técnica que ela ensinou às suas damas de companhia. Mas as mulheres e a igreja não foram as únicas responsáveis por popularizar o macramê ou encontrar novas maneiras de usá-lo. Por séculos, marinheiros usavam corda e seus conhecimentos práticos sobre nós, necessários para a vida no mar, para fazer redes e outros objetos decorativos, como forma de aliviar o tédio e criar coisas para fazer escambo ao desembarcarem, carregando macramê a portos por todo o mundo. Às vezes chamado de nó quadrado, trabalho chique ou laço de McNamara, marinheiros não apenas comercializavam o macramê, mas também conhecimento, intercambiando técnicas de nós e experimentando novas formas de transformar um material simples em algo maior. No final do século XIX, o macramê alcançou um novo auge, desta vez nos lares vitorianos. Como combinava com a fina decoração dos interiores da época e com a expectativa social de que mulheres de classe média praticassem trabalhos manuais, o macramê se tornou uma parte importante da vida doméstica. Além de seus belos resultados, a técnica, com sua repetição de poucos nós básicos, era muito mais fácil de aprender, se comparada aos outros tipos de costura, o que fez dela um trabalho manual no qual as mulheres pudessem praticar facilmente e se expressar. Publicações como Sylvia's Book of Macramé Lace, em 1890, ajudaram mais mulheres a trabalhar os nós com suas próprias mãos, criando macramê para tudo, de guarda-chuvas a bolsas e de roupas a cortinas. A popularidade do macramê caiu à medida que os gostos mudaram. Muitas mulheres começaram a trabalhar e, nos tempos de guerra, eram priorizados trabalhos práticos, como costura e tricô. Quando a moda no macramê retornou, ele se tornou menos doméstico e bem mais radical, popularizado pelos jovens do amor do final dos anos 60, que rejeitavam a industrialização e construíram um movimento de contracultura que ia contra a ordem vigente. Criar trabalhos artesanais passou a ser uma forma de se rebelar contra o capitalismo, e o macramê se tornou uma tela através da qual os hippies podiam expressar esses sentimentos radicais. As peças já não eram como os lencinhos de renda dos avós. O macramê era ousado, intenso, estava mais presente que nunca, mostrando novamente como a técnica pode ser realmente versátil. Ainda que a estética extravagante dos anos 70 e seus adornos de parede com estampas de animais acabaram saindo de moda, o macramê nunca saiu totalmente. Hoje, as tapeçarias e suportes para planta de macramê são muito populares no design de interiores, dando um toque moderno às fotos que vemos por todos os lados no Instagram.
Em uma época de constante conexão digital, muitas pessoas veem o macramê como uma forma de meditação, usando os mesmos nós básicos iniciados por tecelões árabes, marinheiros, rainhas e hippies para criar tudo, desde roupas e bolsas boho chic e joias super modernas e decoração de casa. E como tudo que você precisa é de uma corda e das suas próprias mãos, nunca foi tão fácil descobrir novas maneiras de dar um toque pessoal a essa tradição centenária.